Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. A TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata e este programa ele tem como foco trazer as informações da Bíblia, as histórias, de uma maneira cronológica, mas também abordando a parte profética. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz do seu pastor, seja bem-vindo. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. É com alegria que estamos aqui novamente, dando sequência aos nossos estudos da Palavra de Deus. Nós estamos, pastor Roberto, falando sobre um personagem muito importante que é José, filho de Jacó, José do Egito, conhecido por muitos. O Senhor Deus ele deixou ali reservado alguns capítulos do livro de Gênesis para falar desse homem. No episódio passado nós falamos do relacionamento dele com a família, com os irmãos, com o pai e também a experiência que ele teve com os sonhos que Deus deu a ele a respeito da sua própria vida. Nós encerramos ali o episódio com José sendo traído pelos irmãos, jogado numa cisterna e posteriormente ele é vendido ao Egito. E hoje nós vamos falar desse momento ali de José no Egito, nessa terra estranha, onde ele é levado como escravo, e a maneira como Deus ele opera na vida de José. Para nós iniciarmos aqui, eu vou pedir que coloque um texto, está no livro de Gênesis, no capítulo 39, nos versos de 2 a 4. Esse período que nós vamos falar aqui vão ser cerca aí de 9 anos, de 1699 a 1690 a.C. Mas o texto aqui diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então o texto fala aqui do momento ali que José foi levado para o Egito e ele fica agora na casa de Potifar. Era um homem próspero ali do Egito, mas o texto que chama a atenção é que o Senhor estava com José. Isso é muito importante, porque nós vamos ver que tudo aquilo que vai acontecer na vida de José é por esse fato, de Deus estar presente na sua vida, não é Sim. isso? Isso é interessante, pastor Alex, porque José enfrentou muitas adversidades. Ele, como você disse, ele foi vendido pelos irmãos, traído, toda a sua base foi perdida, mas o Senhor era com ele. Então isso traz para nós um ensino muito maravilhoso, porque não importa às vezes as adversidades que enfrentamos, mas se o Senhor está conosco, o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos abençoa e a presença dele conosco é suficiente para nós. É verdade, isso é importante, porque nós vamos ver que mesmo diante dessas adversidades que José ele passava, nunca faltou a presença de Deus. Sim. É o Deus Emanuel, é o Senhor presente nas nossas vidas. E a igreja ela vive também isso. O Senhor Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque é a presença do Senhor, a presença da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu gostaria que passasse aqui, só para os nossos espectadores terem ciência, desse momento histórico, cronológico que está acontecendo. Nós pedimos até para fazer uma tabela. O que está ocorrendo nesse período? Então nós podemos relacionar aqui que em 1699, José e os seus sonhos, foi visto no episódio passado. José tem os seus sonhos ali, Gênesis 37, 2 a 11. Nesse mesmo ano, José ele vai a Siquém e a Dotã por um pedido do pai, Jacó, para ver como é que os seus irmãos estavam. Entre 1699 e 1690, é o texto que nós estamos lendo, que é a prosperidade no Egito, Gênesis 39, de 2 a 6, nós vamos focar basicamente nessa linha, mas ocorre também outras coisas nesse período. Nós vamos ter o episódio entre Judá, que é o irmão de José, e Tamar, que é a sua nora, em 1695, está no capítulo 38 de Gênesis, nós não vamos focar muito em cima desses personagens. Em 1692 nasce Pérez e Zerá, filhos de Tamar, e interessante aqui que Pérez vai ser um dos ancestrais de Davi, Sim, da linhagem ali até o Senhor Jesus. Sim. Então vai se passar aí pela vida de Pérez, Gênesis 38, em 1 Crônicas também vai se falar desse personagem. Em 1690,
José foge do adultério porque há uma investida ali da mulher de Potifar sobre a vida dele, nós vamos falar um pouquinho também. Ele é levado na prisão, né, porque ele é incriminado ali injustamente, em 1690, Gênesis 39, de 20 a 23. Em 1688, na prisão ainda, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. Em 1687, né, há a morte de Isaac, lá em Gênesis 35, mas pela cronologia é por volta desse período, é interessante Sim. isso, né? José está lá no Egito e Isaac ainda estava vivo ainda, né? Justamente. Em 1686, José é exaltado, né? Porque há os sonhos de Faraó, que nós vamos falar também, e José é feito governador do Egito, era o segundo, né? Abaixo de Faraó, ele era o primeiro, e ele casa com Azenate, né? Gênesis 41, de 38 a 45, em 1686. Mas, para darmos continuidade aqui, depois dessa visão cronológica, eu gostaria, Roberto, que você falasse aí dessa ida, né, de José para o Egito, onde Sim. ele estava com a família e ele é levado ali para o Egito. Justamente. No próximo quadro, pastor Alex, nós vemos que Jacó, Israel, ele cuidava do rebanho ali nas terras de Canaã. E é quando ele envia José, porque os seus filhos, eles estavam cuidando dos rebanhos na região de Siquém. Então ele envia José para que fosse atrás dos irmãos para ver como eles estavam, o que estavam fazendo. E José obedece a esta ordem, vai a Siquém. Quando chega em Siquém, não os encontra. E alguém diz para eles, olha, eles ouvi-los dizer que estavam indo para Dotã. E Dotã está um pouco mais ao norte, como nós vemos no mapa. E nesse lugar ali é quando ele então vende, né? Tem aquela situação que eles o lançam na cova, né? O Rúben intervém, então eles não matam, mas agora ele é vendido para a caravana de ismaelitas e é levado agora para o Egito. E aqui no Egito ele é vendido como escravo, é onde ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ali agora, como você disse, ele passa a cuidar de tudo dentro da casa de Potifar. E de todas as coisas, de todos os criados. E é quando então vem agora a investida da esposa dele para com José. Mas nós vemos assim uma definição na vida de José. José, se nós formos olhar, José estava longe dos pais, longe da sua terra, longe de tudo. Ele poderia, vamos dizer assim, para querer se beneficiar, querer se entregar até ao pecado, mas o seu compromisso com Deus, o seu propósito com Deus, a Bíblia diz que ele foge daquela oferta do pecado. É interessante, tem até um quadro aqui, eu gostaria que colocasse, o que você está falando é importante, porque no verso 12, os versos 12 e 13 desse capítulo, fala dessa questão dessa fuga, né? Sim. Desse temor de José, e o texto ele diz assim, e ela lhe pegou pelo seu vestido, né? Dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela, que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora. Então nós vemos ali até uma intenção de macular as vestes, né, de José. Sim. Era o seu testemunho, né, como servo. Isso é até importante para nós, um ensino para os nossos jovens, né, que estão nos assistindo. Essa importância de você ter esse temor de servir a Deus, né? Aonde quer que você esteja, você é um servo de Deus, né? Você tem um compromisso com o Senhor, né? Você tem uma experiência com o Senhor e tudo vem ao seu tempo, né? E provido por Deus. E realmente assim, é necessário uma definição. O mundo hoje, em José, essa foi investida contra a vida de José. Os jovens hoje nós vivemos num mundo onde também temos diversas situações que querem nos envolver. Mas a posição do servo é a mesma, né? Assim como José fez, escapou e fugiu do envolvimento para não desagradar a Deus. O que importava para José, acima de tudo, é justamente isso, porque os olhos humanos não viam, mas o olhar de Deus estava sobre ele. E é a Deus que nos importa agradar, né? Onde estivermos, é a Deus que nos importa ser fiel. É interessante que nós vamos ver que o fim disso é que a mulher de Potifar, ela incrimina, né? Sim. Ela deturpa toda aquela situação e o resultado é José lançado na prisão, né? Sim. E isso até me faz lembrar dos nossos irmãos, né?
do período de Esmirna, né? Que foram lançados das prisões, nas arenas, por amor a Cristo, né? O que era imposto, né, nessa época da história da igreja é que se negasse o nome de Jesus, né? Negar o nome de Jesus tudo isso que nós estamos falando aqui, às vezes se envolver com as coisas desse mundo. Mas eles não negaram o nome de Jesus, eles preferiram perder a sua vida, ser lançados nas arenas, nas prisões, nas fogueiras, serem crucificados, lançados às feras, mas continuar fiéis ao Senhor. Sim. Né? E isso é a grande bênção para nós, porque nós vamos ver José lançado na prisão, ele era um israelita, um estrangeiro, um escravo, né? Mesmo Deus estando com ele ali, ele era um escravo. Então, quando acontece isso, o resultado seria, olha, esse homem vai morrer na prisão. Né? Então, a você que está nos assistindo, nós podemos dizer com toda certeza que é muito bom servir a Deus, né? Mesmo diante das perseguições, das intempéries que vão vir sobre as nossas vidas, Deus ele vai nos honrar. Sim. E nós vamos ver isso na vida de José, porque o que acontece ali? A Bíblia diz que o carcereiro ali, Mor, né, o responsável pela prisão, começa a ver que tudo que José colocava a mão prosperava. Sim. E ele passa agora a deixar José responsável pela prisão. Pela prisão. Né? Então, não importa onde o servo esteja, né? Se a mão de Deus está sobre ele, Deus vai operar. Né? E não é só no sentido material. Isso não é importante, mas é no sentido espiritual, porque nós vamos ver agora o que acontece ali. A Bíblia diz que há mais 2 presos ali, que a Bíblia cita, né? O padeiro e o copeiro de Faraó. Sim. Eles estão ali. E José agora ele é usado para interpretar os sonhos, né? E como nós falamos aqui, o sonho também é um dom espiritual, né? Ele faz parte do dom de ciência, né? E aqueles homens eles têm os sonhos e José vai interpretar aqueles sonhos, porque aqueles sonhos vêm de Deus, né? Interessante que o texto, isso acontece por volta de 1690, o texto está lá em Gênesis, no capítulo 40, os versos de 5 a 8, e ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. É interessante isso, né? Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eles que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Então mostra aqui esse momento, né? E é interessante aqui também, né? Tirando essa questão do copeiro e do padeiro, mas aplicando para a vida da igreja, a importância dos dons espirituais. Sim, né? Sim. Então os dons, eles estavam tristes ali porque eles não entendiam os dons. José, ele chega, ele vê o semblante daqueles homens, né? E ele diz assim, ó, a interpretação é de Deus. Vem de Deus, pode me contar. E é o que nós aprendemos, né, com o Senhor na nossa vida na igreja, né? Dons são no corpo. Então quando José fala assim, conte os sonhos, é o ensino que nós temos, né, nos nossos seminários, né? Os dons espirituais eles vêm e o que nós fazemos? Nós primeiro consultamos ao Senhor para saber se esse dom é do Senhor, se não é do Senhor. Sim. Né? Depois vem o que? O discernimento desse dom, se é por um momento ou não. E tudo isso é feito no corpo. No corpo. José ali, prefigurando isso, olha, vocês podem me contar. Então é importante nós entendermos isso. O dom não pode ser isolado, ele vai trazer confusão. Justamente. E a vontade de Deus, pastor Alex, sempre é de se revelar ao homem. Nos sonhos, Deus estava falando a respeito da vida daqueles homens. E sempre quando há a manifestação do Senhor, principalmente para a vida do homem, o Senhor mostra com o objetivo de exortar, de edificar. Né? É a profecia que vem para trazer ao homem a oportunidade de se colocar diante de Deus, às vezes até mesmo de corrigir algo que precisa corrigir, de um aperfeiçoamento da vida. Né? Então, assim como Deus sempre quis se revelar ao homem no passado, usando os profetas, aqui nessa situação, usando até egípcios, falando com eles, hoje ainda da mesma forma, Deus se revela ao homem para trazer ao homem a oportunidade de salvação. É interessante isso. Mas quais foram esses sonhos? Né? Nós
nós vamos falar um pouquinho aqui, Sim. né? O sonho do padeiro e do copeiro. Vamos começar pelo sonho do copeiro. Pode passar. Está lá nos versos 9 e 11, e diz assim: Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos estava como brotando. E a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó, na mão do rei, né? Sim. José ali, ele interpreta o sonho, né? E ele fala assim, olha, José interpreta que os 3 ramos ali representam 3 dias, né? Então, ó, esses 3 ramos aqui são 3 dias na sua vida. E ele complementa dizendo lá no verso 12 e 13, Faraó levantaria a cabeça do copeiro e restauraria do seu cargo. Então o copeiro ele tem um sonho e José ele faz dá a interpretação, olha, o que vai acontecer com você? Em 3 dias você vai se livrar da morte, da prisão. Faraó vai levantar a sua cabeça, né? Então assim, e aquilo vai se cumprir na íntegra. Mas nós podemos aqui também fazer uma colocação profética da vida da igreja. Sim. Porque tudo que está na palavra vai apontar para o centro do projeto de Deus, que é o Senhor Jesus, para a operação da Trindade, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Não é só histórico. Não é só histórico, né? É profético. É profético. E para o intuito desse projeto, que é a salvação. Sim. Então, quando a Bíblia fala desses 3 ramos, né? E nós temos aprendido muito isso, fala da Trindade, né? É dessa operação completa na vida. O homem às vezes está aprisionado, você pode estar assistindo esse episódio, está se sentindo dessa maneira, mas quando você começa a viver a operação da Trindade na sua vida, a ação do Pai com a doutrina, com o projeto, a ação do Filho como Salvador e a operação do Espírito Santo como aquele que revela o Filho, por certo, você vai viver essa experiência de sair da prisão, de sair do jugo do pecado, né? Isso é muito profundo, né? O sonho diz que as uvas eram espremidas, né? Isso. Né? Isso é muito profundo para nós, né, pastor? Porque a uva, quer dizer, Jesus foi como a uva espremida na cruz do Calvário, né? E no espremer das uvas sai o suco, sai o vinho. Então, representando aqui agora as 2 figuras, né? A figura de Jesus, as uvas que foram espremidas, e o vinho, né? Que foi o Espírito Santo que foi nos dado através do sacrifício de Jesus. E quando a Bíblia fala que agora o copeiro ele segurava, né, o copo e entregava nas mãos de Faraó, quer dizer, representando o homem nessa hora, que ele se coloca como um copo vazio para ser cheio do vinho do Espírito Santo. E para aqueles que estão nesta hora, nesta condição de estarem deixando o Espírito Santo encher a sua vida, encher o seu coração, ele é um vaso nas mãos de Deus, um louvor, e recebe como recompensa o levantamento da cabeça para a vida, né? A vida, não há morte para ele. Como você disse, o resgate da prisão. E essa é a posição que o Senhor quer do homem nessa hora, né? O homem estar vivendo esta obra, né? Nas mãos do Rei, que é Deus Pai, né? Nas mãos de Deus Pai, com o coração cheio do Espírito Santo, né? Pelo sacrifício que Jesus trouxe na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Então, essa é um ensino maravilhoso através desse sonho. Esse sonho mostra assim, todo o projeto, né, de Deus para as nossas vidas. Aí o padeiro escuta ali a interpretação de José. Sim. Né? Fala, então, vou contar o meu sonho também porque vem coisa boa para mim, né? Mas acontece justamente o contrário, né? Quando nós vamos ler aqui nos versos 16 e 17, diz assim: E vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. E aí, né, José também traz a interpretação ali, né, desse sonho, né? A gente vê, assim, a interpretação foi, como você disse, o contrário, porque em 3 dias ele seria levantado a sua cabeça agora para a condenação, para a morte. A interpretação que José traz a respeito deste sonho. E há uma aplicação também para a vida
para os nossos dias. Porque ali a Bíblia diz que ele estava sobre a cabeça dele 3 cestos de pão e as aves comiam aquele pão. Então, representando muitas vezes 2 tipos de pessoas nesses 2 sonhos. O primeiro, o copeiro, é aquele que recebe a bênção e o coração dele está cheio. Agora, o padeiro é aquele que um dia recebeu o alimento, o pão, mas permitiu que as aves do céu roubassem. É como aquela parábola do semeador, né? Que a Bíblia diz que a semente caiu ao pé do caminho e as aves do céu a comeram. Então, qual foi o resultado? Para o copeiro, que guardou, que encheu o copo do vinho, da bênção, foi vida. Agora, para o padeiro, foi morte. Né? Foi a morte. Então, aquele que nesta hora recebe a bênção de Deus, o cesto está cheio, mas permite com que as aves do céu leve, né? Não guarda, Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Quer dizer, porque hoje há um intento de roubar do coração do homem a bênção de Deus. Exatamente, como a gente vê na igreja, a carta a Laodiceia, né? Sim. Uma igreja morna, né? Sim. Rica sou, ela se acha rica, mas ela desprezou a bênção de Deus, né? O cesto na cabeça ali e o deixar ali que as aves comessem ali é o desprezo pelo profético, pelo projeto, pela palavra, e o resultado é esse. Já o copeiro, ele guarda, né? Sim. Ele guardou o vinho, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Justamente. São a parábola da rede, né? Os peixes guardados no cesto, né? Sim. Seguros, né? Então, todo esse ensino que nós vamos ver isso. Mas, já chegando ao final aqui desse episódio, o que vai acontecer? O copeiro sai da prisão, né? O padeiro é morto, passam-se os anos, José até fala assim, lembra-te de mim, né? O copeiro vai ter a sua vida, mas os anos se passam, e aí Faraó, ele também tem 2 sonhos, né? E nós vamos encerrar o episódio aqui com esse relato, por quê? Porque José interpreta os sonhos de Faraó, né? O copeiro diz, olha, tem um estrangeiro que está na prisão, que ele interpreta sonho. Sonhos são de Deus, né? Ele interpreta o sonho, ele é usado por Deus para trazer o discernimento dos sonhos. Então nós vemos que José vai sair da prisão não pelas qualidades dele, mas por aquilo que Deus ele colocou na vida dele, né? É aquilo que é espiritual. Interessante que os versos de 1 a 7 do capítulo 41, e nós vamos encerrar aqui, só dando essa introdução para o próximo episódio, diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. É interessante aqui porque José é chamado e ele interpreta ali, ele diz assim, olha, Deus está mostrando que na terra haverá 7 anos de abundância e 7 anos de fome, né? Então, e o que acontece? E ele dá um conselho, fala, olha, você tem que colocar um homem para administrar, né, para te ajudar a administrar, para que possa preparar a terra, né, o Egito, para a fome que vai vir, né? E o que acontece ali é que José é escolhido por Faraó para ser esse homem, né? Por uma ação de Deus. E profeticamente nós vamos ver, e nos próximos episódios, esse período de fome, né? Os 7 anos de abundância acontecem, José ali, ele administra, mas o que nós vamos ver é que a posição de José ali é algo profundo, né? Porque ele vai receber um título, né? Porque agora ele era detentor do trigo, né? Quem tem o trigo, quem está administrando a abundância, era José. E ele é dado um título para ele, né? De Zafinat Paneia, né? Que significa o Salvador do mundo, que profeticamente fala da pessoa de Jesus.
Então Jesus é o detentor do trigo, da palavra revelada, do projeto, da salvação para a minha vida, para a vida do pastor Roberto, para a sua vida que nos assiste. Então ele que é o detentor de todas essas coisas. Pastor Roberto, eu gostaria que você encerrasse esse programa até falando a respeito desse verso que é muito profundo e trazendo aí esse fechamento aqui para os nossos irmãos. Sim, é interessante o texto que, como está projetado, né? Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Esse foi o conselho dado a Faraó, porque Faraó, com toda a sua estrutura, seu conhecimento, sua riqueza, seus sábios, ele não saberia enfrentar os desafios que viriam. E o conselho foi esse: se proveja agora de um homem sábio. E é o mesmo conselho que o Senhor dá a todos nós: se proveja de alguém. O governo não poderia estar nas mãos do homem, mas de alguém sábio, alguém que soubesse, que fosse dirigido por Deus. Hoje, a vontade e o conselho do Senhor para nós é o mesmo: se proveja de alguém sábio. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. É Ele que quer governar a nossa vida. O convite do Senhor é para que Ele esteja governando o nosso coração, a nossa vida, para que seja o que vier, né, as adversidades que sobrevierem, o Senhor está à frente da nossa vida. Estaremos seguros, estaremos protegidos com a presença do Senhor, governando o nosso coração, a nossa família, toda a nossa vida. Glória a Jesus. Nós estamos encerrando, né, chegando ao final desse episódio. Nós queremos renovar o convite para que você acompanhe o programa Cronologia Bíblica, todos os episódios, e viva esta experiência. E que fique aqui esse conselho, né, de você prover para a sua vida a pessoa do Espírito Santo. A todos a paz, Senhor Jesus.